Excelência. Antes de encerrar a sessão, a presidência agradece às autoridades e a todos que nos honraram com as suas presenças. Declaro encerrar. Senador, nós temos inscritos senador Telmário, senador Blairo Maggi e senador José Pimentel. Com a palavra o senador Telmário, em seguida o senador Blairo. Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu quero fazer minhas as palavras do senador Decídio. Sem nenhuma dúvida, essa casa acaba de dar uma demonstração do compromisso que nós temos com o Brasil. Essa casa acaba de fazer uma grande justiça, especialmente com os entes federativos no chamado mais pobre, como é o meu estado de Roraima, que não tem tantas indústrias, que não tem quase que nada de indústria, e que faz uma compra maciça no comércio eletrônico, mas que vê com essa emenda, com esse ajuste fiscal, um reparo necessário para os entes federativos, para a igualdade, para acabar, naturalmente, essa disputa fiscal que hoje existe no Brasil, e foi muito bem aqui colocado pelo senador Decídio, pelo senador relator da emenda. Bom, querida. Tudo bem? E eu não tenho nenhuma dúvida que ganha com isso a Federação Brasileira, ganha com isso os estados brasileiros, e essa grande justiça é um grande passo, sim, para a grande reforma tributária que hoje é necessária nesse país. Portanto, o Senado teve uma grande lucidez pela forma coesa, compacta, sobretudo maciça, da votação, não só na Comissão de Justiça, como na aprovação aqui nesse plenário. Portanto, eu quero parabenizar a iniciativa do autor da emenda, dos relatores e, sobretudo, do Senado brasileiro por essa grande sensibilidade nesse momento tão importante que se faz proposições de grande mudança, principalmente a reforma tributária. Portanto, quero parabenizar a todos e ao Senado por essa medida ímpar e importante para a Federação Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Blairo Maggi. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero, nessa sessão solene, onde nós estamos aqui promulgando a PEC hoje, que fez a grande mudança naquilo que todos nós queríamos e gostaríamos que fosse feito. Em primeiro lugar, dizer que, como todos que me antecederam e que todos que virão pela frente para se manifestar sobre esse assunto, senador Decídio, vai dizer de que isso é importante para os seus estados. Mas eu, paroquialmente, quero falar do meu estado. Assim como dos estados de Vossa Excelência, essa mudança que estamos fazendo hoje, ela significará, na receita do estado do Mato Grosso, algo próximo aí a 200 milhões de reais por ano. Quer dizer, é uma tremenda de uma mudança que nós estamos realizando. Além de facilitar o caixa dos estados que, nesse momento, têm grande dificuldade, nós estamos fazendo aqui justiça tributária, com aqueles que consomem essas mercadorias nos estados de destino e que não estavam sendo beneficiados com esses impostos nesse momento. Então, fica aqui o reconhecimento de que o que nós fizemos aqui vai impactar na vida das pessoas lá nos nossos estados, quer sejam mais pobres, os mais ricos, mas é dinheiro para a educação, é dinheiro para a saúde, é dinheiro para a segurança pública, é dinheiro no caixa dos governos estaduais para que eles possam fazer, como já disse, frente aqui aos problemas que nós temos nesse momento. No momento de ajuste fiscal,
tremendo que está sendo feito no país. E não é só o ajuste fiscal aqui que nós teremos que votar, mas é um ajuste monetário muito forte que está sendo feito no país. E eu, sinceramente, eu tenho dúvidas, caros colegas, se a mão do ministro Levi, da economia, se eles não estão errando no tamanho da mão ou no aperto que está sendo dado. Ele é muito grande. Ele está muito além do que está sendo proposto no Congresso. É uma verdadeira queda daqueles brinquedos dominó que faz assim, ó, brrr, você bate no primeiro e tem certeza que vai chegar no último. Então, eu tenho dito aqui várias vezes, eu não quero ser como já disseram, é o líder do pessimismo, pessimismo exagerado. Não, não é, gente. O que nós temos pela frente, o que está acontecendo, é algo muito grave, muito grave. Eu gostaria de, mais uma vez, deixar registrado aqui, nessa sessão solene, de que as coisas não são fáceis, não estão fáceis e não serão fáceis para frente se nós não dosarmos, senador Delcídio, presidente, dosarmos a dose. Eu sempre digo, o mesmo princípio ativo que cura, ele também mata, vai depender só da dose. E acho que nós estamos exagerando na dose, pelo menos no momento que estamos fazendo dentro disso. Bom, vai ser assunto para a gente levar adiante depois em outras situações. E parabenizar, senador Delcídio, e que essa mudança hoje sirva mais uma vez de lição para nós mesmos aqui na casa. Vossa Excelência lembra que começamos a discutir isso já faz 5 anos, né? Aqui. Senador Moca, o senhor estava presente já. Sim. Foi no início do nosso mandato. E, às vezes, por não querer ceder uma parte, dizer, olha, só vai valer para depois de 2019, 2020, e a gente fica muito preso, às vezes, no presente, na perda ou no ganho do presente, esquece do futuro. Mas nós não podemos esquecer que o tempo passa. Se nós tivéssemos acertado esse escalonamento e essa situação há 4, 5 anos atrás, hoje os estados não estariam aqui comemorando 100, 200 milhões, estariam comemorando aqui 600, 700 milhões, porque já teríamos passado pelo tempo da escala que foi feito de 20, 40, 50, 50 e enfim, chegar no 100%. Então, que fique, senador Moca, essa lição para nós, que a negociação é o melhor caminho para nós aqui. Não é o confronto, posição extremada, que não vamos mexer porque vou perder, porque vou ganhar. Não. A gente pode perder num primeiro momento, mas ganha muito num segundo momento e assim por diante. Então, parabenizar a Vossa Excelência, que conduziu esse assunto também, o presidente da nossa casa, por ter colocado em votação e fazer a promulgação, e a todos aqueles, né? Poucas vezes eu vi aqui, acho que 1 ou 2 vezes eu vi o nosso plenário 100% na mesma direção. Então, parabéns a todos. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador José Pimentel, do Ceará. Senhor presidente dessa sessão do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, nosso líder, Delcídio Amaral, presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, eu quero começar registrando de que essa emenda constitucional colocará nos cofres do Estado do Ceará algo em torno de 280 milhões de reais ano, muito importante para o nosso Estado. E isso é fruto de uma grande construção, em que todos nós aqui participamos e tendo o nosso Delcídio do Amaral na linha de frente desse debate. Iniciou com a resolução número 13, da chamada Guerra dos Portos, em que resolvemos aquele problema e aos estados mais ricos nós concedemos algo em torno de 1,5 bilhão de reais ao estado de São Paulo com a resolução da chamada Guerra dos Portos. E agora, o Brasil todo é beneficiado com aqueles passos que ali aparentavam pontuais, que é o pagamento do ICMS no destino onde a mercadoria é consumida quando a compra é a compra eletrônica. E aqui, como muito bem já colocou o nosso senador Delcídio Amaral, cria um ambiente para aprovar a resolução número 1, que trata da guerra fiscal entre os estados. E, ao mesmo tempo, já fizemos a convalidação dos incentivos fiscais de 1989 para cá, porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional todos aqueles que não tiveram
a unanimidade do CONFAS, isso dá uma segurança jurídica a nossas empresas, a nossa indústria da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E agora, com a resolução número 1, que esperamos votar nesta legislatura, teremos uma equalização maior da questão do ICMS na origem, no destino, reduzindo a carga tributária daquela construção em que já foi discutida na legislatura passada, e o nosso dever, sobre a coordenação do Delcídio, nosso senador, é concluir essa votação, e isso, como todos nós dissemos, algo em torno de 70% a 80% da reforma tributária brasileira depende agora dessa resolução. Portanto, parabéns a todos nós, em especial ao Delcídio Amaral. Conceda a palavra ao senador Valdemir Moca. Meu caro presidente Valdir Maranhão, senador Delcídio, que é o autor dessa PEC, e eu quero que as minhas primeiras palavras sejam no sentido de congratulação. Acho que é um trabalho muito bem feito e o nosso Estado ele vai se beneficiar, mas não é o Estado do Mato Grosso do Sul, é muito mais amplo. A Casa trabalhou como um todo, mas é claro que a iniciativa de quem propôs a ação, a visão, é muito importante que isso seja reconhecido. E eu quero muito, nesse momento, dizer isso, que foi, o quanto que foi importante. E ainda agora há pouco o Blairo dizia, talvez a gente já pudesse ter aprovado, mas foi exatamente a necessidade da transição, de estabelecer percentuais diferentes, fazer com que estabelecesse uma transição, e que essa transição é que tornou possível que nós pudéssemos votar ontem aqui, num requerimento de inversão de pauta do líder da nossa bancada, o senador Eunício, mas com o apoio de todas as lideranças. Veja que quando uma condução e quando você alcança um projeto que faz justiça e, sobretudo, diminui a desigualdade, ela encontra realmente uma convergência muito grande, como de fato encontrou. Senador Renan, tão logo aprovado a PEC, já fez questão de promulgar. Por quê? Porque a necessidade desse recurso nos estados é fundamental. Esses recursos, eles vão acudir de imediato à emergência e principalmente numa quadra porque passa a economia do nosso país. Então, finalizando, meu caro presidente, também me somo a todos aqueles, claro, um trabalho de todos, de vários senadores, de senadores todos, mas eu não queria nunca e não poderia deixar de reconhecer o mérito do senador Delcídio do Amaral no encaminhamento, na formulação dessa PEC. Agradeço a sua excelência, senador Valdemir Moca, e em homenagem ao trabalho feito pelo nosso senador Delcídio Amaral, eu, nesse momento, senador, quero registrar que a sua participação, a sua contribuição pelos pares, seus pares aqui presentes, nossos pares da Câmara, na pessoa do deputado Everton, do meu estado, eu passo nesse instante a presidência desse trabalho, sua excelência, o senador Delcídio Amaral. Obrigado, viu? Obrigado pela sua. Eu passo a palavra agora agradecendo aí ao senador Blairo, ao senador Pimentel, ao senador Moca pelas palavras. Agradeço e fico muito honrado com as palavras tanto do Moca, quanto do Pimentel, quanto do nosso Blairo. E agora eu chamo o senador Randolfo Rodrigues. Senador Delcídio, as primeiras palavras são de homenagem a Vossa Excelência, me juntando aos demais colegas que assim fizeram. Vossa Excelência teceu essa matéria
com pincel de artista. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornava inconstitucional a decisão do CONFAS, que é o resultado dessa matéria, Vossa Excelência tem se dedicado à construção, e eu, no tempo que tenho estado aqui no Senado, tenho acompanhado o esforço e a dedicação de Vossa Excelência para que nós estivéssemos, no dia de hoje, promulgando esta emenda constitucional que realiza, senhor presidente, uma enorme justiça federativa. Nós temos pelo menos 85 bilhões de reais que vão ser, a partir de agora, distribuídos equitativamente por toda a federação. Ou seja, todos os estados brasileiros terão um incremento na arrecadação, na distribuição do seu ICMS, e este incremento para o meu estado do Amapá é pelo menos 25 a 30 milhões de reais a mais nos cofres do Amapá. Isto, alguns outros colegas senadores já destacaram o quanto vai importar e incrementar nos cofres dos seus estados. Uma federação, senhor presidente, se faz assim. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil está lá no artigo 1º, nos primeiros capítulos, nos primeiros artigos de nossa Constituição. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar as desigualdades regionais. Nós somos, pela nossa formação histórica, um país que concentrou a riqueza, em especial no seu centro-sul. Quisera, oxalá, nós aprovássemos outras medidas como esta, que tem um objetivo, que tem uma finalidade, fazer uma redistribuição da riqueza que pertence a esse país. Nosso país é uma federação. Na federação, há um princípio de todos os entes que constituem a federação se cooperarem, se ajudarem. E, inclusive, um princípio basilar da federação é os mais fracos terem o mesmo poder dos mais fortes. O Senado, como caso da federação, ao iniciar esta emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, pelas mãos de Vossa Excelência, e agora, ao nós promulgarmos essa emenda constitucional, em poucos momentos da história do Senado, o Senado cumpriu tão bem o seu papel de casa federativa. Essa é uma emenda constitucional histórica, senhor presidente, e que essa emenda constitucional de redistribuição dos recursos para os entes federados, esta emenda constitucional que busca principalmente distribuir os recursos entre os entes federados mais pobres, se transforme em regras, em matérias que temos que tratar aqui e que procuram transformar o nosso país em uma federação mais justa, com um sistema tributário também mais justo. Cumprimento Vossa Excelência e o Senado da República pelo dia de hoje, por a promulgação dessa emenda constitucional que vai, sem dúvida alguma, fazer de nosso país um Brasil melhor. Muito obrigado, senador Randolph, pelas palavras e sempre muito lúcido, muito competente. Grande liderança, não só aqui do Senado, mas do nosso país. Agora, o último orador inscrito, meu companheiro engenheiro, senador Hélio José, do Distrito Federal. Obrigado, senador Delcídio Amaral, nosso presidente, sempre tão gentil. Queria fazer das palavras do nosso querido Randolph também as minhas, mas eu não posso deixar de registrar que Brasília é uma cidade que foi planejada, mas que ao longo do tempo foi crescendo, que agora vai ter mais 200 milhões de arrecadação. Está muito feliz. Eu acho que Vossa Excelência demonstrou a sua competência, a sua capacidade, seu compromisso com o Brasil, quando nos traz aqui uma proposta que nos propicie aprovar essa emenda constitucional número 7 de 2015, que tanto prazer traz a todos os estados brasileiros, principalmente ao Distrito Federal. Então, em nome, senador Delcídio Amaral, das periferias de Brasília, em nome lá do Sol Nascente, do Pôr do Sol, do Morro da Cruz, do Condomínio Porto Rico,
e da Ceilândia, Planaltina, das várias cidades do DF que serão beneficiadas com essa arrecadação maior de imposto, né? O nosso governador Rodrigo Hollenberg também manda um abraço imenso para o senhor, né? Estamos muito felizes e queremos parabenizá-lo, o senhor, e essa casa, o Senado Federal, o presidente Renan, que agilizou a votação e a promulgação hoje. Muito obrigado, estamos juntos nessa luta, a infraestrutura agradece. Muito obrigado, senador Hélio José, companheiro, engenheiro competente e que representa com muita honra e dignidade o Distrito Federal, e também cumprimentar o governador Hollenberg, grande companheiro, grande amigo nosso aqui também no Senado Federal. E eu quero mais uma vez registrar aqui a alegria da gente estar promulgando essa emenda, a emenda 87, e os reflexos que isso vai trazer. Para o nosso país, para a Federação Brasileira, foi dado um grande passo para que efetivamente a gente tire do chão a mãe de todas as reformas, a reforma do ICMS, que representa 70% da reforma tributária brasileira. Nós incorporamos definitivamente, Manuel Procópio, a reforma do ICMS à pauta legislativa e à pauta da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, também, gostaria de registrar, enfatizar os benefícios que os estados terão. Terão com essa redivisão e com a justiça tributária que essa emenda constitucional traz. E citando aqui, repetindo o que o próprio senador Moca disse, o meu Mato Grosso do Sul, o nosso Mato Grosso do Sul, vai arrecadar, a partir de 2018, 2019, mais de 700 milhões de reais, mantendo-se as expectativas atuais. Portanto, vocês imaginem o benefício que isso trará para as pessoas que vivem em cada estado, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura. Demos um passo muito importante. E esse é um trabalho de todos os senadores, senadoras, deputados federais, deputadas federais. É uma vitória do Congresso Nacional, meu caro presidente senador Raimundo Lira, grande companheiro da Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nada mais aqui a acrescentar, senador Raimundo Lira, com muita honra. Senador Delcídio, eu fiz questão de sentar na sua cadeira, né, de líder do bloco de apoio ao governo, né, apenas para dizer algumas palavras que eu acho que são relevantes. Primeiro, enaltecer a vossa iniciativa de, em 2011, já no ano de 2011, ter a iniciativa de apresentar esta PEC, né, para corrigir esta grande injustiça que existe na distribuição do ICMS no país. Eu fico, às vezes, impressionado, e eu tenho certeza que esse é o mesmo pensamento do senador Lindbergh, que a tributação mais moderna hoje no mundo é o consumo, né? E nós estamos aí nessa PEC desde 2011, andando vagarosamente. Fiquei triste quando a Câmara dos Deputados, depois de muitos anos, ainda fez um acordo reduzindo, dividindo em 5 parcelas anuais de 20% essa compensação. Por quê? Porque os estados consumidores, eles já são naturalmente perdedores, porque todo o valor agregado está exatamente nos grandes estados que fornecem os produtos. É onde estão os empregos, né, para produzir esses produtos, na maioria, né? É onde estão os grandes importadores, as grandes corporações. Então, nós, os estados menores, os estados do Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Norte, apenas somos consumidores e deveríamos ser compensados pelo fato de sermos consumidores e não punidos porque somos consumidores. Então, eu fico feliz porque essa emenda foi promulgada, né?
mas, ao mesmo tempo, fico com um pouco de tristeza no meu coração, porque a Câmara dos Deputados fez um parcelamento em 5 anos, quando essa correção deveria ter sido imediata. Mas é melhor do que não ter sido, porque se ela tivesse acontecido em 2011, já teríamos completado os 100% dessa divisão. Mas eu encerro as minhas palavras parabenizando mais uma vez e me congratulando com Vossa Excelência, senador Delcídio Amaral, por essa iniciativa que corrige esta grande injustiça da divisão do ICMS no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro senador Raimundo Lira, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, um grande companheiro lá na comissão, e principalmente para enfrentar os desafios que teremos na Comissão de Assuntos Econômicos ao longo desse ano, do próximo também, uma comissão muito importante, não só do Senado, mas do Congresso Nacional. É uma honra trabalhar junto com Vossa Excelência na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nada mais a acrescentar, eu declaro encerrada a presente sessão,